Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo? Ah, bom. Deixa eu só ver agora a imagem. Eu tenho que projetar aqui para vocês. Pera aí, galerinha, já vou projetar para gente. Apresentar. Tela. Você está conseguindo ver minha tela? Sim, tá aparecendo. Ah, joia. A imagem tá ok? Tá conseguindo ver certinho? Como é que tá? Tudo tranquilo. Deixa eu ver se eu É consigo tudo. deixar tanto a câmera quanto a apresentação. Não sei se dá. E é uma bostinha, vocês podem dar muita coisa. Mas, pronto, vocês conseguem me ver, interagir mais. Tá dando pra vocês verem os dois, gente? A câmera e a tela? Tá, assim, Tá dando. E como é tá. que tá? Eu tô na frente de alguma coisa da tela, vocês acham que vai atrapalhar? Senão eu posso tirar a câmera. Não, tá tranquilo aqui. Então tá show. Deixa eu ver quantos já entraram. Acho que já vai dar pra gente começar com 14 pessoas. Beleza. Vou só dar mais 2 minutinhos pra galera que tá entrando. Vocês conseguem ver a minha seta aqui ou vocês só estão vendo a telinha azul? Dá, A gente dá tá pra vendo, ver, etc. dá pra ver a seta. Tá, beleza. E agora, vocês conseguem ver esses riscos que eu estou fazendo? Consegue, consegue. Uhum. Jóia, perfeito. Tá dando para ler aqui certinho, Perfeito. ó? Ótimo. Beleza, então. Acho que já dá pra gente começar. Não sei se vai entrar mais alguém. Alguém falou alguma coisa com dificuldade lá para entrar? Não sei. Deixa eu ver aqui. Acho que não. Tá tranquilo. Já. Então, pessoal, primeiramente, boa noite. Boa noite. Como é que vocês estão? Tranquilo? Espero que Hum. sim. Eu encontrei uma ferramenta maneira que eu acho que vai ajudar a gente, tá? Isso aqui é um quadro branco, então eu consigo, apesar dele estar azul, ele é um quadro branco, então eu consigo rabiscar ele à vontade, consigo apontar algumas coisas, mexer nas imagens. Então acho que vai ser bacana para a gente poder estar conversando. A qualquer momento que vocês não entenderem, vocês podem interromper, explicar o que vocês não estão entendendo, que eu repito. Se precisar, eu procuro outra imagem na internet, eu coloco aqui para a gente poder estar conversando. Porque a gente vai começar bem devagarzinho, tá? Do começo, avançando. E é bem assim, eu tenho um perfil um pouco diferente em relação ao eletrocardiograma. E eu vou explicar para vocês, ver se vocês entendem qual é a minha lógica, por que eu penso assim, e por que eu acho que esse caminho vai ajudar muito a gente a entender.
Então, só confirmando, o áudio tá bacana e a imagem também, né? Sim. Beleza, então. Então, vamos lá. Pessoal, a ideia é o seguinte. Para começar a entender eletro, não sei quem acompanhou. Aí, Dudu, Oi, parece que você tá mudo para algumas pessoas. Calma aí. mudo? Entendi. Mas eu acho que eu não sei se é algo que eu tenho, que sou eu que resolvo, ou se é um problema na pessoa aí. Pessoal, se tiver alguém com problema, pode mandar. Eu não tava também, não. Aí eu achei que era só eu, mas aí outra pessoa me mandou no privado, mas agora eu Uhum. tô ouvindo. Deixa eu ver se pra Vou continuar pessoa... falando para ver se alguém tem problema. Tá? E estou mandando no chat também. Se alguém vai ter algum problema aí com áudio ou vídeo. Espero que não. Qualquer coisa vocês interrompem, manda aqui no chat, grita aí. Eu vou dando sequência. Se a imagem estiver travando, talvez a câmera atrapalhando, vocês falam que eu tiro a câmera e fico só com o quadro mesmo. Então, pessoal, é o seguinte, eu brinquei lá, né? Eu falei que aprender SG é como se fosse aprender um novo idioma. E basicamente vai ser isso mesmo. Mas eu diria que não é nem tanto aprender um novo idioma, seria aprender uma nova linguagem. Igual quando você aprende Libras, né? Linguagem de sinais, ou quando alguém, enfim, aprende Braille, seria algo basicamente assim. Então, é uma mensagem que está sendo passada para a gente de uma forma diferente, tá? E a gente vai aprender a ler essa mensagem. Então, a analogia que eu gosto de fazer, ó, é essa aqui, que eu não sei se vocês estão acompanhando, é essa aqui que tem esse equipamentozinho aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, que é o código Morse, tá? O que o código Morse é? Basicamente, ele é um receptor para um sinal, né? Você vai receber uma mensagem, esse aparelho aqui, no caso, essa mensagem vai ser recebida de forma de som, né? Ele vai receber um código sonoro e ele vai transcrever esse código sonoro em letras. Então, a pessoa que está conversando com o código Morse, ela recebe esse monte de pontos, esse monte de traços, e isso aqui ele vai convertendo em letras. Então, ele vai, deixa eu mudar essa cor aqui, ele converte para A, ele converte para N, ele converte para O, converte para R. Então, ele, depois de entender cada ponto, cada traço, ele consegue escrever isso aqui no papel. Olha, essa mensagem que estão me enviando significa A-M-O-R. Amor, que é o que vocês vão ter pelo ECG quando a gente terminar de conversar esse curso. Então, basicamente, o código Morse, ele te deu a informação do A, do M, do O e do R. Entender que isso significa amor partiu de você, porque você conhece o alfabeto e você conhece a língua portuguesa. E você entendeu que juntar essas 4 palavras significa amor. Ok, bem simples. Agora, se por acaso um russo te mandasse um código Morse, então um cara russo começa a te mandar uma mensagem em código Morse, ok? Então o russo, sei lá, começa a digitar um monte de coisa para você e tal. Você não sabe, porém, você sabe código Morse. Então, por meio das informações que ele te mandou, você conseguiu, sei lá, traduzir a mensagem Rausschneis. Então, você não sabe o que é Rausschneis, mas você consegue escrever no papel Rausschneis pelas letras, e você, apesar de não saber russo, conseguiu transcrever essa mensagem para um papel. Você entendeu os pontos, os traços, e escreveu. Olha, ele escreveu essa palavra aqui. O que significa? Eu não sei. Mas eu consegui transcrever a mensagem. Então, minha proposta hoje, para vocês, meu objetivo hoje, é fazer vocês conseguirem transcrever a mensagem, mesmo sem saber russo. Ou seja, mesmo que vocês não saibam o que exatamente está acontecendo com o coração daquela pessoa, vocês vão ser capazes de me passar umas informações básicas do que aquele eletro está te dizendo. Ou seja, olha, eu não sei o que significa esse fenômeno elétrico aumentado nessa região, mas eu sei que existe um fenômeno elétrico aumentado nessa região. Vocês estão conseguindo entender? Sim. Então, meu objetivo hoje não vai ser ninguém que olhar para o elétrico e falar, nossa, está infartando. Nossa, ele tem uma insuficiência cardíaca.
Não. Vocês vão conseguir traduzir isso. Então, para algumas pessoas, talvez ainda pareça rusto, ok? Vocês não vão entender muito bem o que está dizendo ali. Mas vocês vão ser capazes de falar, olha, existe uma atividade X, Y ou Z acontecendo nessa região. Entenderam? Eu acho que o objetivo de hoje vai ser esse, vai ser ótimo se a gente conseguir. Pode falar, Gustavo. Qual é a dúvida? Kiki, vai embora não. Vai valer a pena, hoje é só o primeiro dia. Tá, você esqueceu, beleza. Então, voltando lá. Pessoal, então esse é o nosso objetivo hoje, a gente conseguir traduzir esse código e entender o que ele está sendo dito para a gente. Ok? Exatamente o que está acontecendo, as doenças, os problemas, vai ser um passo a passo que a gente vai fazer nas próximas semanas. Então, vamos lá. Então, para começar, eu quero apresentar para vocês este papelzinho aqui, que é o que existe no eletrocardiograma, que é o papel milimetrado, ok? O que significa esse papel milimetrado? Ele basicamente é um papel quadriculado, onde cada quadradinho representa 1 milímetro, tanto para cima quanto para o lado, ok? Por isso que chama papel milimetrado. Então, tem exatamente 1 milímetro para cima, 1 milímetro para as laterais. E aí, pessoal, o nome do exame se chama eletrocardiograma, certo? Então, o que o eletrocardiograma vai fazer? Ele vai escrever no papel, por isso que é grama, a atividade elétrica do coração. Então, a gente precisa entender um pouquinho sobre esse papel. E ele é muito simples. O que você precisa saber do papel agora, neste primeiro momento? Você precisa entender que tudo que está na vertical, neste papel, significa voltagem, ou seja, significa carga. Então, presta atenção, a gente está falando de eletrocardiograma. Então, é extremamente importante eu saber a voltagem ou a carga dessa tal atividade elétrica que eu estou olhando. Então, tudo que tiver na vertical significa carga, voltagem, ok? Então, sempre que vocês olharem para o eletro e tiver algo assim, para cima, você sabe que é uma carga, ok? Então, tem aqui uma carga X e essa carga Y. O que eu entendo? Que essa carga da direita, ela é maior do que a carga da esquerda é maior do que a carga da direita. Ok? Espera que alguém entrou, tem que liberar. Pronto. Então, o que vai acontecer? Na vertical, eu tenho voltagem, eu tenho carga, e isso no eletro é representado por milivolts. Então, quando você pegar o eletro e você ler na vertical, você vai estar lendo milivolts. Onde um quadradinho, olha aqui que eu estou mostrando, um quadradinho significa 1 milivolt, certo? Então, por exemplo, esse exemplo aqui que eu mostrei para vocês, meio guenzo, mas dá para ver. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 e um tequinho. Então, seria basicamente 5 milivolts e um pouquinho, ok? Enquanto que este menor, ó, é 1, 2, 3 quadradinhos, então uma carga de 3 milivolts. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até agora? Tudo bem, Dudu? Top. Na horizontal, é diferente. Na horizontal, a gente vai estar falando do tempo. Por quê? Esse papel, gente, ele corre no aparelho. Então, à medida que tipo uma impressora, à medida que o papel está correndo, o aparelho ele vai riscando essas linhas. Então, tudo que você vê acontecendo na horizontal é o tempo que demora para essa linha ser riscada. Traduzindo, se a gente analisar, deixa eu desenhar melhor esses morrinhos aqui para vocês entenderem. Se a gente analisar, por exemplo, essa onda aqui, ó. Pá. E agora a gente vai analisar essa onda aqui, ó. Pá. O que vai acontecer? Essa primeira onda, como a gente já conversou, ela possui uma carga maior do que a segunda onda. Ok? Pouca coisa, cerca de um quadradinho, mas é maior. Então, ela tem mais carga, ela tem mais milivolts. Agora, de duração, ela dura apenas 3 quadradinhos. Então, ela é mais rápida, ou seja, ela começa e termina mais rápido do que essa daqui, que demora mais. Ok? Então, sempre que você vê um riscadinho no papel que está mais largo,
é um riscadinho que demora mais, porque aqui o tempo foi passando e demorando para riscar. Certo? No papel, esse tempo ele é medido em milissegundos, ok? Em milissegundos. Então, cada quadradinho desse aqui representa 40 milissegundos, ok? Se a gente fosse transcrever isso... um pouquinho que alguém entrou. Se a gente fosse transcrever esses 40 milissegundos, por exemplo, para segundos, a gente teria 0,04 segundos. Prontinho. Então, em segundos, que é uma unidade que a gente está mais acostumado, né? Seria 0,04 segundos. Isso aqui é uma linguagem muito ruim de trabalhar, essas casas decimais aqui. Então, por isso que aqui no Eletro a gente sempre conversa em milissegundos, tudo bem? Porque é mais palatável conversar sobre 40 milissegundos, 120 milissegundos, ok? Então, só tomem cuidado com essa casinha decimal. Muitos já devem ter visto, né, como é que funciona, como é que é um papel de eletrocardiograma, e sabem que além desses quadradinhos, ele tem alguns quadradões, que são um pouquinho mais marcados. Esses quadradões, eles só servem para te ajudar como um guia, né? Tipo assim, para você, dependendo do que você esteja olhando, se for muito grande, o quadradão te ajuda a apontar mais fácil. Estes quadradões nada mais são do que uma composição de 5 quadradinhos para cima e 5 quadradinhos para o lado. Então, um quadradão, em vez de ter 1 milivolt de altura, ele tem 5 milivolts. Oh, desculpa, gente, eu troquei aqui. Espera aí. Pronto. Então, um quadradão, em vez de ele ter 1 milivolt, ele vai ter 5, porque ele tem 5 quadradinhos, bem lógico. Já na horizontal, um quadradão, ele vai ter 200 milivolts, porque ele tem 5 quadradinhos. 5 vezes 40, 200 milivolts. Ok? Se fosse traduzir isso aqui para segundos, seria 0,2 segundos. Até aqui, ok, pessoal? Alguma dúvida? Ok. Top. Então, vamos lá. Agora que vocês já estão um pouquinho mais familiarizados com o papel, eu gostaria que a gente entendesse algumas coisinhas aqui. Vamos lá. Pessoal, não pensa em coração agora, tá? Finge que a gente não vai estudar o coração agora. Apesar de eu ter botado o coração, foi só para ficar mais representativo que a gente vai ver. Mas vocês não precisam de ter nenhum conhecimento de cardiologia agora para entender o que eu vou falar, ok? Vai funcionar da seguinte maneira. A galera pensou o seguinte: precisamos, de alguma forma, observar o que está acontecendo dentro do coração, né? Observar aquele fenômeno elétrico. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram câmeras para poder observar o que está acontecendo deste coração. E aí eu gostaria que vocês fizessem o seguinte exercício bem simples. Pega a palma da mão de vocês, coloca na frente do rosto e abre ela bem. Aí vocês vão olhar para a palma da mão de vocês. E agora vocês vão aproximar a palma da mão para perto de vocês. Obviamente, o que deve ter acontecido, se ninguém sofre de nenhuma doença grave, é que essa mão ficou perspectivamente maior, certo? Só que, na verdade, ela nunca aumentou de tamanho. Ela, só por ter chegado mais perto do seu olho, ela pareceu maior. Enquanto que, se você afasta a mão, ela parece ser menor. Só que, na prática, ela não mudou de tamanho. Ok? Então, se eu pego este coração aqui e aproximo ele da câmera, apesar dele não ter mudado de tamanho efetivamente, para essa câmera, ele parece ser maior. Vocês estão me entendendo? Sim. Uhum. E o oposto é verdadeiro. Se eu afasto o coração da câmera, eu vou ter a sensação de que o coração está menor, apesar dele não ter mudado de tamanho. Então, é como se você visse um coração. Sempre que você aproxima da câmera, é como se ele aumentasse de tamanho. E se você afasta ele da câmera, ela acha que ele diminuiu de tamanho. Ok? A partir daí, nós vamos ter o seguinte pensamento. No eletro,
Quando você tem algo se aproximando da câmera, é só uma referência para vocês entenderem. Você vai ter algo ficando positivo. Dessa forma. Então, a associação que eu faço para ajudar, é só para ajudar isso, é uma analogia, é que lembra, se a minha mão se aproxima do meu olho, ou seja, espera que alguém entrou, se a minha mão se aproxima do meu olho, ou seja, se ela se aproxima da câmera, ela aumenta de tamanho, ela fica positiva. Isso é só uma analogia. E se ela se afasta do meu olho, ou seja, se ela se afasta da câmera, ela fica menor, ela ficaria negativa, ok? Por que eu estou falando que é uma analogia? Porque é só para vocês lembrarem disso, para poder associar e lembrar que o que se aproxima da câmera é positivo e o que se afasta da câmera é negativo. Ok? Na realidade, o que efetivamente acontece? Acontece o seguinte, vamos olhar esses carrinhos aqui. Não sei se vocês lembram de física, tá? Não precisa ter taquicardia agora, não precisa ficar nervoso, ninguém precisa saber física aqui, não. Mas, se talvez vocês se lembrarem, na física, quando a gente faz uma soma de vetores, a gente tem umas referências. O que isso significa? Eu tenho um carrinho ali para a direita. Eu tenho um carrinho mais humilde, lindo. Esse carro direito, esse carro indo para a direita, desculpa, ele está com um pouquinho mais de pressa, ele está andando mais rápido. Ele está andando a 10 metros por segundo. Desculpa, eu esqueci da barra aqui. Fiz merda. Pronto. Prontinho. E esse outro está a 6 metros por segundo. Eles estão, o que a gente fala fisicamente, que eles estão na mesma direção. O que isso significa? Ambos estão na horizontal. Porém, eles estão em sentidos opostos. Tudo bem? Vocês estão lembrando disso? E aí, na física, a gente costuma representar duas forças que estão na mesma direção, porém em sentidos opostos, com sinais contrários. Então, esse carro, por exemplo, poderia ser considerado positivo e esse carro poderia ser considerado negativo. Vocês estão me acompanhando? Uhum. Joia? Eu não estou dizendo que o carro azul... Eu vou até inverter os sinais para ficar bem óbvio e explícito o que eu estou querendo dizer. Então, como é só uma questão de sentido, não faz diferença eu chamar esse azul de negativo e esse branco de positivo. Porque o positivo e o negativo só significa que eles estão em sentidos opostos. Então, o fato deste carro aqui, andar a menos 10 metros por segundo, só significa que ele está em um sentido oposto a este que está andando a mais 6 metros por segundo. Tanto que quem está correndo mais rápido aqui é o carro azul, mesmo ele sendo negativo. Enquanto que o carro positivo, ele está andando mais devagar do que o azul. Onde eu estou querendo chegar com isso? Se você olhar para o elétron e ver que existe uma onda, depois eu vou explicar o que é, positiva, isso significa que ela está indo para perto da câmera. Se você visse uma negativa, porém assim, ó, ela apenas está indo para longe da câmera. E, visivelmente, essa negativa, ela tem uma carga maior do que a positiva. Vocês estão me entendendo? Sim. Não, ótimo. Não significa que essa positiva é mais forte, é mais intensa. Muito pelo contrário, ela é menor. A carga dela é menor do que essa aqui, que é negativa. Tudo bem? Uhum. Perfeito. E aí, você, teoricamente, estaria vendo o seguinte acontecendo. Ó. Não era para eu ter apagado. Deixa eu voltar aqui. Imagina o seguinte. Pronto.
eu tenho esse coraçãozinho aqui. E eu vou botar uma câmera qualquer olhando para ele bem aqui. Vamos imaginar essa primeira onda aqui, tudo bem? Essa primeira onda, ela está positiva. O que isso significa? Se aproxima da câmera. Ou seja, existe uma atividade elétrica, não importa qual, se aproximando da câmera. Ok? Existe alguma coisa acontecendo dentro do coração que está fazendo esse sentido. É ruim de ver, né? Que o coração é vermelho. Espera aí. Tá, não, tá de boa. Pronto. Fiz até uma cardiomegalia aqui. Vamos lá. Teria uma atividade elétrica fazendo isso aqui. Tudo bem? Porque ela está se aproximando do coração, ó. Então ela está vindo para cá. Porém, se a gente olhar essa outra onda aqui, ó, ela está negativa. O que isso significa? Ela está indo para cá, ó. Ela está fazendo outro sentido. No sentido oposto. Ela está indo para longe do coração. E se a gente olhar, ela inclusive é bem mais forte do que essa outra aqui. Tudo bem? Agora, eu vou fazer a seguinte situação. Vamos apagar aqui. Eu tenho este coração aqui. E a minha câmera aqui. Esquece o coração agora, vamos só se fingir que ele é um objeto. Se esse objeto se aproxima dessa câmera, ela vai ver ele positivo. Se esse objeto se afasta da câmera, ela vai vê-lo negativo. E o que acontece se ele fizer isso aqui? Alguém tem uma hipótese? Vai continuar nulo. Ele se aproximou da câmera? Dessa câmera, não. Ele se afastou dessa câmera? Também não. Não vai ver. Não vai ver. Moveu, certo? Se ele se moveu, tem um pequeno problema aqui, porque essa câmera, se ele não se aproximou e ele também não se afastou, ela só pode te dar dois tipos de informação. A mais provável é que ela vai falar isso aqui, ó. Peraí que eu errei. Pronto. Ou seja, existe alguma coisa que ficou positivo 3 quadradinhos, ou seja, 3 milivolts, e ficou negativo também 3 milivolts. Tudo bem? Ou seja, ela vê literalmente um fenômeno elétrico na perpendicular dela. Ó. Porque ele começou se aproximando dela aqui, ó. Ele começou meio que se aproximando dela, então ela viu ele positivo. Porém, quando ele se afasta, ela vê ele negativo. Ok? Uma outra possibilidade, porém bem menos comum, é ela não ver nada. É o que alguém citou aí, ó. Seria ela ver nulo. Mas isso é pouco provável na prática, ok? Porque na prática a gente está vendo uma atividade elétrica, então ela enxerga alguma coisa. Então, geralmente, ela enxerga algo tanto positivo quanto negativo. A gente chama isso de isoelétrico. Isoelétrico. Tudo bem? Então, ela está vendo ele tanto positivo quanto negativo, porque ele não está se aproximando dela. Alguém tem uma solução para isso? Tem que colocar Outra câmera. Perfeito. Vamos colocar mais uma câmera. Onde vocês querem botar essa câmera? embaixo. Espera que alguém entrou. Alguém quer...
falar onde eu quero botar essa câmera? Embaixo ou em cima? Aqui? Pode ser. Faria a diferença se eu botasse aqui em cima? Faria diferença se ele, de um para um lado ele se afasta, para o outro ele se aproxima, né? Isso, mas ia resolver o seu problema? Ia. Com certeza. Porque estando em cima ou embaixo, a única coisa de informação que ia mudar era o positivo ou o negativo. Se ela está em cima, por exemplo, e eu estou observando um objeto fazendo isso, ó, essa câmera aqui, ó, ela acaba olhando positivo, entendeu? Então está subindo. Agora eu sei, essa câmera não conseguiu me falar para onde que esse coração estava indo, ó. Ele agora está indo para cima. Essa câmera não sabe me falar que ele está indo para cima, porque ela vê isoelétrico. Só que como eu posicionei essa outra câmera aqui, ó, ela vai ver algo positivo ou negativo? Positivo. Exatamente. Então, quando você vier em outro canto aqui qualquer, você vai ver uma onda positiva. E aí, se você somar essa informação com essa informação, eu consigo saber que algo está vindo para cá. Ok? Sim. Ah, mas como assim não faria diferença? Se eu botasse essa câmera aqui embaixo, se você colocasse a câmera aqui embaixo e fosse o mesmo fenômeno, indo aqui para cima, ó, tá indo para cima. Essa câmera continua vendo a mesma coisa. Porém, essa câmera aqui, ó, ia ver o quê? Negativo. Exatamente. Você vê aqui, negativo. Ou seja, ela te vai dar a mesma informação. Tem algo indo aqui para cima. Tudo bem, gente? Alguém está com dúvida? Perfeito. Então, pessoal, esse conceito das linhas que você vai estar olhando no eletrocardiograma, ele está te informando se ela se aproxima ou se ela se afasta da câmera. Então, vamos pensar assim, tem o seu paciente, tem um coração. Você ficaria mais feliz eu colocar 2 câmeras para olhar o coração ou se eu colocasse, por exemplo, 10 câmeras para olhar o coração? 10. Quanto mais câmera, mais informações você teria, ok? Então, por isso que o pessoal criou o ECG das 12 derivações. Traduzindo, seria o ECG das 12 câmeras. Então, eles começaram a colocar câmera, mais câmera e mais câmera para poder olhar o coração. E dessa forma, eles conseguiriam ver qualquer coisa que esteja acontecendo ali dentro. Qualquer coisa não, né? Mas a grande maioria das coisas. Tudo bem? Até que foi? Uhum. Então, beleza. Então, pessoal, uma coisa assim, muito basal, tudo bem? Eu acho que para a gente aprender eletro, não precisa ser nenhum profissional, arritmologista, ultra conhecedor das coisas, tá? Então, de uma forma bem basal, bem simples, a gente vai dar uma revisão ultra rápida nessa eletrofisiologia cardíaca aqui. Só para a gente poder começar a conversar melhor sobre o que a gente vai ver. E aí, pessoal, começa da seguinte maneira. Tudo começa aqui em cima, ó. Aqui você tem um átrio, tudo bem? É o átrio direito do coração. E aqui em cima existe o nó sinoatrial, ou nó sinusal. Qualquer um desses nomes serve. O que é o nó sinusal? O nó sinusal, ele é um tecido cardíaco, porém é um tecido especializado em condução. Então, se a gente for olhar o tecido cardíaco, existem 2 tipos de células. Essas células especialistas em condução, onde elas se especializaram em transmitir esse impulso elétrico gerado. E o que eu gostaria que vocês soubessem é que todo o coração, tanto o tecido especializado em condução, quanto o tecido de contração, são capazes de gerar e de conduzir um impulso elétrico. Todo ele. E esse conceito é muito importante para a gente entender como ele funciona e principalmente algumas doenças lá na frente.
E aí, pessoal, tudo começa, então, no nó sinusal. Então, aqui nesse nó, a gente vai ter a geração de um impulso nervoso, ok? A gente dá o nome disso de automatismo. Este local, ele consegue, por si só, entre o átrio e entre o ventrículo. Nó átrio ventricular, que é conhecido como nó AV. Para vir para o nó AV, o impulso que sai do nó sinusal, ele tem essas vias para ele passar. Tanto este ramo e o ramo da Ekman puxa esse impulso nervoso átrio esquerdo. Então, quando tem uma despolarização aqui, ó, pum, ele vem para cá, para cá, para cá e para cá, até o nó AV. No nó AV, haverá a condução para esse feixe, que a gente chama de feixe de His, aqui, ó. Vai haver uma bifurcação, que é o ramo esquerdo e o ramo direito, ok? Que se ramifica nas fibras de Purkinje. Então, o caminho, basicamente, do impulso elétrico vem daqui de cima, do nó sinusal, em direção à ponta do coração. Vocês concordam? Ótimo. Então, se a gente voltasse aqui, ó, se a gente colocasse uma câmera aqui em cima, por exemplo, seria um pouquinho sem noção. Por quê? Ela é útil, vocês vão ver que existe, ok? Mas uma câmera aqui em cima, ela vai ver uma atividade elétrica que sai dessa ponta aqui para baixo, certo? Então, ela não vê, assim, uma atividade elétrica na cara dela. Ela vê, na verdade, uma atividade elétrica fugindo dela. Vocês concordam? Uhum. Então, se eu falasse assim, vamos encher o coração de câmera, você preferia botar ele nessa ponta ou nessa última ponta aqui? Embaixo. Exatamente, nessa região aqui, ó, do bico dele. Porque é onde a maioria das atividades elétricas caminham. Então, você poderia pensar, para mim tanto faz, porque se eu encher aqui em cima, eu consigo ver tudo negativo. Realmente. Mas se você fosse fazer uma convenção, beleza, tem que botar em cima ou tem que botar embaixo? Muitas vezes é melhor você botar aqui embaixo, porque essas câmeras vão pegar esse efeito elétrico vindo de frente. E você evita de correr o risco de ver esse monte de interferência dos vasos sanguíneos aqui em cima, ó. Tem esse monte de artérias, veias. Então, muitas vezes, essa câmera, talvez ela ficasse mais distante, vamos colocar assim. Tá bem? Mas, realmente, se você fosse pensar no princípio de que o positivo ou o negativo te dão informações, você poderia falar que tanto faz. Eu posso colocar câmeras aqui em cima sem nenhum problema. Show? Beleza, então. Focando aqui agora no sistema, né? Então, a gente precisa ter essa noção de que o impulso começa aqui no nó sinusal e vai em direção à ponta do coração. E o que tem de interessante? Se o impulso começa aqui no nó sinusal, ele vai passar em direção ao nó atrioventricular. Qual é a primeira estrutura do coração que vai contrair? Átrio. O átrio, ok? E se você fosse bem Caxias mesmo, seria o átrio direito ou o átrio esquerdo? Átrio direito. Direito. Exatamente. Se eu forçasse, ok, gente? Porque tudo isso aqui ocorre muito rápido. É aquela velha história da aulinha de física. Se você aperta o interruptor, que está na parede, a luz lá no teto acende na hora, ok? Mas se você fosse forçar um pouquinho, o direito contrairia primeiro que o esquerdo. Tá joia? Uhum. Top. E aí, por que eu deixei claro que todo o coração é capaz de gerar e conduzir impulsos nervosos? Porque imagina, o impulso, ele é gerado aqui, ó. E ele vem por este caminho. E a forma como ele contamina esse tecido cardíaco em volta é pela capacidade de que todas as células do coração são capazes de conduzir impulsos nervosos. Então, imagina que você pega uma pedrinha
e joga essa pedrinha num lago, certo? Quando você joga a pedrinha do lago, não cria aquela onda? Imagina que este tecido de condução é você tacando as pedrinhas no lago. Quando você passa por aqui, ó, você gera uma onda. Deixa eu mostrar aqui. Você vai gerando uma onda aqui, ó, que vai contaminando eletricamente todo esse átrio. Tudo bem? Então, quando isso aqui passa por aqui, ele passa propagando esse impulso nervoso e o átrio como um todo, ele vai contraindo. Vai contraindo. Tranquilo? Uhum. E olha o que tem de interessante. Se a gente fosse usar a lógica do interruptor, e esse impulso nervoso passasse por aqui, ó, ele ia passar extremamente rápido, igual um interruptor. Pum! Certo? E qual o problema? Se ele passasse aqui extremamente rápido de uma vez, eu ia ter o átrio contraindo ao mesmo tempo que o ventrículo. E isso é uma merda. Porque se a gente lembrar bem, durante a diástole do ventrículo, ocorre a sístole do átrio para terminar de encher o ventrículo, certo? Certo. Show. Então, se eu tivesse o átrio contraindo ao mesmo tempo que o ventrículo, isso ia prejudicar muito o enchimento ventricular, ia prejudicar, consequentemente, o que eu jogo para fora do coração. Portanto, a função desse nó AV é extremamente importante. Quando esse impulso nervoso chega nele, ele faz uma pausa. Ele dá uma seguradinha. Ele espera um pouquinho e depois ele deixa passar. Tudo bem? Beleza. Com essa mini pausa que ele dá tempo muito bem do ventrículo encher e só depois sofrer a sístole dele. Show? Top. Então, de eletrofisiologia, por enquanto, eu só queria revisar isso com vocês. Bem simples. E aí, pessoal, agora a gente vai falar dessas câmeras na prática dentro do eletrocardiograma. Ou seja, as minhas derivações são as minhas câmeras. Então, quando você pega aquele eletro de 12 derivações, D1, D2, D3, AVF, AVL, AVR, V1, V2, são várias câmeras que estão sendo colocadas no coração. E depois que a gente pegar o jeito, você vai ver que quanto mais câmera, melhor. Então, tem gente que fala assim, nossa, tem que aprender 12 câmeras. Não, mas isso é ótimo. E quanto mais câmera, mais informações você tem para poder enxergar melhor alguma coisa. Tranquilo, pessoal? E aí, essas derivações que a gente vai conversar, eu vou começar a mostrar para vocês bem aqui, ó. Então, há muito tempo atrás, eu não vou dar aula de história, tá? O Góes gosta de ensinar a história do eletro e tal, eu não preciso fazer isso, acho que não tem necessidade agora. Provavelmente ele passa para vocês, vocês perguntam para ele, enfim. Então, a gente vai atrasar muito aqui. Há muito tempo atrás, alguém resolveu filmar o coração e colocou 3 câmeras para a gente poder estar olhando o coração. Então, botou uma câmera aqui, uma câmera aqui e uma câmera aqui. Na prática, o que ele fez de verdade? Ele colocou um eletrodo bem aqui no braço do paciente, um outro eletrodo bem aqui no outro braço do paciente, um eletrodo na perna do paciente e um terceiro eletrodo, que eu vou até mudar a cor aqui, na outra perna para funcionar de terra. É só um princípio físico para onde as cargas deveriam ir depois. E aí, pessoal, ao botar esses 3 eletrodos aqui, esse e esse, é como se ele tivesse colocado 3 câmeras para a gente. Opa, desculpa, essa câmera aqui está errada. É como se ele tivesse colocado 3 câmeras para a gente poder olhar. Eu vou mostrar como estão essas câmeras. Quando ele colocou esses 3 eletrodos, ele criou isso aqui, ó. Um caminho elétrico para cá. Um caminho elétrico
para cá e um outro caminho elétrico para cá. Então, ele fez exatamente isso aqui que vocês estão vendo. Dessa forma, quando ele colocou esses eletrodos, traduzindo na prática para a gente, o que ele está fazendo? Ao colocar esse eletrodo na direita com esse da esquerda, ele consegue observar uma atividade elétrica no coração que está indo nessa direção aqui, ó. Tudo bem? Ele consegue ver uma atividade elétrica nessa direção, nesse sentido. Então, traduzindo para a gente conseguir entender melhor e visualizar as coisas, é como se ele tivesse pego uma câmera e colocado exatamente aqui, ó. Tudo bem? Vocês estão me acompanhando? Sim. Uma coisa que eu gosto de fazer, um macete, é, se ele colocou o eletrodo dessa forma, fazendo essa seta, olha só, a ponta dessa seta é a minha câmera. Vocês estão vendo? Eu gosto de fazer isso, me ajuda muito, assim, a não confundir. Então, a pontinha da minha seta vira a minha câmera. Ou seja, quando ele colocou esses dois aqui, ó, e ele pegou o coraçãozinho aqui, por exemplo, e eu tenho uma atividade elétrica fazendo isso aqui, o que essa câmera vai olhar, gente? Hein? Como assim? O que ela vai olhar? Vamos supor, eu botei o Se aproximando. Exatamente, ela vai ver ela se aproximando. Ó, eu coloquei esse eletrodo aqui e esse aqui. E eu te falei que essa câmera é capaz de ver coisas nesse sentido horizontal. Então, se eu tenho um fenômeno nesse sentido horizontal, essa câmera vai ver algo positivo. De acordo. Ok? Se eu tivesse algo indo para o outro lado, ó, para a esquerda, para cá, ela ia ver algo negativo. Beleza. Mesmo, gente, nenhuma dúvida, porque, é sério, essa parte geralmente costuma gerar dúvidas. Não, show de bola, pra mim, ó. Tô entendendo. Então tá todo mundo acompanhando. Então, beleza. Então, essa é a nossa primeira câmera, ok? E aí, quando ele colocou esse outro eletrodo no pé, ele conseguiu criar mais duas câmeras. Ele conseguiu criar uma câmera que consegue ver algo vindo do braço esquerdo, do braço direito em direção ao pé, ó, bem aqui, ó. Vocês estão vendo? Uhum. E ao fazer isso, ele fez uma seta aqui em direção ao pé. Então, lembra, faz a seta para o pé, e aí você bota a câmerazinha ali no pé. Que a seta está aqui, ó. Então, minha câmera está aqui. Então, se eu tivesse um fenômeno elétrico, eu vou até fazer um negócio aqui para ficar legal. Se eu tivesse um fenômeno elétrico fazendo isso aqui, essa câmera vai ver o quê, gente? Positivo. Isso, perfeito. Vai ver positivo. Se tivesse algo indo para cima, ela veria negativo. Ótimo. Agora vamos tentar associar essas duas câmeras que a gente ganhou. Se eu vejo algo fazendo isso aqui, ó. A câmera 1 vai ver o quê? Positivo. Positivo. E a câmera 2? Também. Perfeito. Então, quando tem informação que D1, desculpa, já dei spoiler, que a câmera 1 é positiva e a câmera 2 também é positiva, isso já está me mostrando alguma coisa indo nessa diagonal aqui, ó. Vocês estão me entendendo? De acordo. Top, então. E aí, ele conseguiu fazer uma terceira câmera. Que terceira câmera é essa? É uma câmera gerada do braço direito em direção ao pé. E você tem isso aqui, ó. Essa terceira câmera. E sempre vai em direção ao pé, galera. Sempre vai em direção ao pé.
E aí a seta ficando aqui, a nossa câmera fica aqui embaixo. Aí essa câmera aqui é bacana, porque essa câmera, ela já é um pouquinho diferente o posicionamento dela dessas outras duas. Ok? Então, você já consegue, por exemplo, ter uma informação adicional com essa terceira câmera. Parece besteira, mas vamos pensar da seguinte maneira, olha. Se eu tenho algo fazendo isso aqui, ó, isso aqui, a terceira câmera vai ver positivo ou negativo? Isso aqui. Hein? Mas aí, Dudu, depende. Não depende. Ela fica Vamos lá. positiva e depois negativa? Que ela se aproxima uma parte e depois ela se afasta. Exatamente. Então, ela não é positiva nem negativa. Isoelétrica. Ela é isoelétrica. Você entendeu, Kiki? Ou você ficou com dúvida? Agora entendi. Não, agora entendi. Beleza, concordo. Beleza. Então, gente, ela é isoelétrica. Aí, beleza. Para que eu estou enfiando cara de câmera? Porque se liga, se ela faz isso aqui, ela é exatamente isoelétrica. Você quer uma informação mais grandiosa do que essa? Do tipo, é isoelétrica. Então, com certeza, ela está fazendo isso aqui, ó. Porque aqui é isoelétrico. Porque se ela fizesse isso aqui, gente, olha isso aqui que eu estou fazendo. Essa terceira câmera ficaria positivo ou negativo? Isso aqui. Positivo. Positivo. Está chegando perto. E se ela fizesse só um pouquinho para cá, assim, ó. Você acha que ela está fazendo o que agora? Negativo. Negativo, exatamente. Ou seja, essa mini variação, ó, vou até desenhar, ó. Antes eu estava fazendo isso, ó, isoelétrico. Se ela variar um pouquinho para cá, essa câmera aqui já entrega ela, porque ela vai ficar negativa. Você está entendendo? Eu tô entendendo. Essa é a importância de encher de câmera. Porque, às vezes, uma pequena diferença, uma câmera consegue falar, opa, tem diferença ali agora. Para essas duas aqui, talvez não ia fazer diferença essa pequena movimentação, vocês estão entendendo? Talvez as duas ainda ficassem positivas, não muita diferença e tal. Agora, para essa aqui, não. Ela já fica negativa. Já muda totalmente a história. Tudo bem, pessoal? Uhum. Top. Aí, como ele criou essas três câmeras, ele resolveu dar nome para elas. A câmera 1 se chama D1. Por que ela se chama D1? Porque é uma derivação, certo? Lembra que eu traduzi para vocês assim, de uma forma bem leiga e prática. As derivações são as câmeras. Então, a câmera 1 é a derivação 1, que é D1. A câmera 2 é a derivação 2, que é D2. A câmera 3 é a derivação 3, que é o D3. Tudo bem? Tamo junto? Show. E aí, não satisfeitos, eles pensaram, caraca, mano, mas só 3 câmeras, tem muita coisa que eu não consigo ver direito, uma parada vem pra cá, eu fico meio perdido, sei lá. Não dá pra gente colocar mais, não? Aí os caras conseguiram colocar mais. O que eles fizeram? Ops. Eles, de alguma forma muito física, ok, não me pergunte, eu não sei te explicar isso, de uma forma muito física, eles criaram um ponto neutro no centro do corpo / coração da pessoa. Como assim? Eles pegaram esses eletrodos no braço e nas pernas que já existiam e fizeram um bagulho muito louco no aparelho. E com isso eles conseguiram simular que existe um ponto neutro aqui no meio, ó. Ok? O que isso significa? Significa, desculpa, eu falei ponto neutro, tá errado. Eles não criaram um ponto neutro aqui. Eles criaram... Não, tá certo, é um ponto neutro. Foi um devaneio. Eles criaram de forma que esses eletrodos agora, eles iriam se direcionar, eles iam se ligar a este ponto neutro. Vou mostrar aqui, ó. Vocês conseguem visualizar esse triângulo que eu desenhei aqui, ó?
Ok? Então, o ponto neutro fica aqui no meio. Ó. Então, vou desenhar ele aqui, no meio do triângulo. Ó. Esse é o ponto neutro. E aí, quando ele botou o ponto neutro, ele criou agora mais 3 novas formas de olhar. Ó. Do ponto neutro em direção ao braço esquerdo, do ponto neutro em direção ao braço direito e do ponto neutro em direção ao pé. Calma. Vamos lá. Como assim do ponto neutro em direção ao braço? O braço está embaixo. É porque, gente, apesar de a gente colocar o bracelete no braço da pessoa, ok? É como se esse bracelete, na verdade, estivesse aqui em cima, aqui, ó. Formando esse triângulo do jeito que eu estou desenhando aqui, ó. Tudo bem? É que senão vocês vão bugar muito. Então, vocês têm que imaginar que o triângulo está nos ombros assim, ó. Dessa forma. E aí, ele criou esse ponto neutro. Então, agora ele consegue conectar esse ponto neutro com o braço esquerdo, esse ponto neutro com o braço direito e o ponto neutro com o pé. Porque antes, ele conectava braço com braço e braço com pé. Vocês estão entendendo? Antes era braço direito com braço esquerdo. Braço esquerdo com pé. Braço direito com pé. Agora vai ser braço com ponto neutro, braço esquerdo com ponto neutro e pé com ponto neutro. Tudo bem, pessoal? Sim, Dudu. Show. E aí, gente, lembra que eu falei que a câmera sempre fica no pé? Então, para vocês não confundirem, se eu tenho um ponto neutro e a câmera sempre fica no pé, a seta que eu faço vem para baixo. A seta que eu faço vem para baixo. Vou redesenhar aqui, ó. Ponto neutro. Vou fazer de outra cor para, se eu quiser riscar de vermelho, não tem problema. Ponto neutro. A seta sempre vai pro pé. Ou seja, sempre sai do ponto neutro. Então, do ponto neutro para o pé, do ponto neutro para o braço esquerdo, do ponto neutro para o braço direito. Tudo bem? Beleza. Show. E aí, pessoal, ele criou essas 3 novas formas de olhar. Então, agora, você tem uma câmera aqui, ó, que acompanha do braço direito para o centro. Então, ó, lembra da seta aqui? Então, é como se eu tivesse uma câmera bem aqui. Ups. Joia? Uhum. Então, é como se eu também tivesse uma câmera bem aqui. Então, também é como se eu tivesse uma câmera aqui. Top na balada? E aí, gente, a história se repete. Eu tenho 3 câmeras agora. Só que aí, eu tenho uma câmera que é específica do braço esquerdo em relação ao ponto neutro, uma câmera do braço direito em relação ao ponto neutro e uma do pé em relação ao ponto neutro. E essas câmeras, elas vão fazer a mesma coisa que as outras faziam. Então, se eu botar o meu coraçãozinho, vem aqui, tum, não! Eu quero que ele fique na frente. Não dá. Merda. Relaxa, entendeu? Ponto neutro. Show. Então, se eu tenho um fenômeno elétrico aqui, ó, essa câmera aqui vê o quê? Eu estou sendo repetitivo, gente, mas é porque, se vocês entenderem isso, cara, resolveu tudo. Vai ficar positivo. Positivo. Mas essa câmera vê o quê? Isso aqui. Vai Negativo. ficar um pouco negativo. E essa câmera, você acha que vai ver o quê? Negativo. Hã? E vai lá. Negativo? Provavelmente elétrico. Tá? Eu não dei um cálculo para você. Essa câmera aqui. Essa câmera aí, no caso, ela vê pouco negativo, aparentemente. Né? Isso. Aqui a gente teria que ter uma régua, né?
para ver se ela está perpendicular ou não, tudo bem? Aham. Vocês concordam? Se eu te desse essa informação aqui, olha, entenderam? Eu tô me. Que esse conceito do resolver câmeras aqui, tá bom? Eu vou escrever, eu acho que eu tenho escrito. Eu preparei para vocês. Não! Voltar para esse programa. Caraca, eu tinha preparado, galera, mas eu apaguei. Porque eu queria fazer na raça. Sorry. Mas eu vou fazer aqui para vocês, a gente faz junto. Então, vamos lá. Temos esse coração. E agora eu vou adicionar, essa estava em cima, qual do braço. Essa aqui estava na lateral, essa aqui inclinadinha embaixo. Voa lá. Vocês percebem o quanto a galera queria muito ver isso aqui, ó? Ó. Vocês estão vendo? É o bico do coração, é onde geralmente a gente tem impulsos elétricos indo. Tudo bem? Lembra lá no colégiozinho que a professora pedia para você fazer uma divisão e ela falava assim: agora vocês têm que ver se a divisão foi feita certa. O que vocês tinham que fazer? Como assim, Eduardo? Ah, vocês não lembram? Multiplica. Você tinha que fazer a prova real. A prova, se tirar a prova. Isso aí, tirar a prova real. Entendi. Você tinha que fazer o inverso e ver se chegava no mesmo lugar, não é isso? Tá. Uhum. Olha aí a função dessa câmera aqui muitas vezes, ó. Vocês estão entendendo? Imagina, tem um fenômeno vindo aqui, ó. O que essa câmera vê? Positivo. Tira a prova real para mim. Tá. Entendi sua multiplicação, entendi a analogia, entendi. Entenderam? Sim. Qual é a prova real? Essa câmera vai falar que tá o quê? Negativo. Negativo. Todo mundo me acompanhou? Sim. Top. Então, galera, vamos dar nomes aos bois. Primeira câmera se chama o quê? T1. B1.